Olá, pessoal. Bom dia. Eu sou a Alice, diretora de parcerias corporativas aqui no Alicerce. Hoje eu estou com o Felipe, da Kimberly Clark. Ele é responsável por gente e cultura, pessoas na Kimberly, e ele veio falar um pouquinho para a gente sobre a atuação dele. Felipe, muito obrigada por topar participar do nosso podcast RH que Transforma. Gostaria de você começasse se apresentando um pouquinho, contando para a gente um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória até aqui. Legal, obrigado. Eu que agradeço. Muito legal estar aqui com você hoje. Bom, de forma geral, vou começar pelo lado pessoal. Sou marido da Fabiana, sou pai da Maria Gabriela, de 5 anos, pai do Theo, de 3 anos, então dois filhos pequenos. E eu diria que nesses últimos 2 anos, inclusive, ter 2 filhos pequenos teve toda uma transformação, né, que a gente vive não só nas empresas, mas também nas nossas casas. Como hobby, eu gosto de fazer viagens longas de moto. Já fiz algumas viagens aí pela América Latina. Quando eu morei na Europa, fiz algumas na Europa também. Então, é um dos hobbies que eu tenho. E fiz esporte a minha vida inteira. É algo que eu gosto de fazer bastante também. Acho super importante, pensando aí no equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Tenho mais de 20 anos de experiência em recursos humanos. Hoje eu tenho a posição de CHRO na Kimberly Clark Brasil. Já trabalhei em posições locais, regionais e globais e em todas as funções de recursos humanos. Já fui RH para a América Latina, morei 3 anos na Alemanha, onde eu fui RH global e fui RH para o leste europeu, Europa Central, África, Oriente Médio. Morei 1 ano na Espanha. Foi quando minha esposa engravidou da minha filha, a gente decidiu voltar para o Brasil. Como diria que minha formação não é em recursos humanos, eu cursei administração, fiz pós-graduação em marketing, fiz uma especialização em change management pela New York University e sou especialista também certificado como coaching pela Cambria Consulting. Então, um pouquinho aí de formação, carreira e vida pessoal. É uma baita experiência, Felipe, muito legal. Adorei saber. Legal. Aqui do meu lado eu também tenho esse desafio de uma mulher que trabalha com 3 filhos pequenos. O meu último filho ele veio em dobro, né? Então é a pegadinha da vida. Eu tenho gêmeos de 6 anos. Muito bom, obrigada por compartilhar. Conta pra gente um pouquinho quais são os desafios e as barreiras que o RH enfrenta hoje na sua experiência. Legal. Eu acho que os desafios, eles são muitos, né? Essa era uma pergunta que dava para a gente ficar horas falando sobre ela. Mas tem dois pontos que são pontos bastante recentes que vale a pena citar. A pandemia é um deles, né? Esse é um desafio certamente de recursos humanos, porque a gente teve muitas mudanças com a chegada da pandemia e todo mundo falou muito, inclusive, do papel de recursos humanos em relação a isso. E eu diria que na Kimberly Clark, a gente é uma empresa que tem um cuidado muito grande com as pessoas, né? Inclusive, um dos nossos valores é o cuidado. Isso é muito, muito forte. É um dos pontos, inclusive, que os nossos colaboradores mais citam na questão de ficar na empresa ou até na questão de atração. Então, esse cuidado para a gente, ele trouxe uma série de mudanças quando a gente começou a passar pela pandemia, né? Então, um cuidado, inclusive, muito atrelado à saúde mental dos nossos colaboradores. Esse é um tema muito forte hoje em dia. A gente já tinha começado a trabalhar o tema de saúde mental antes da pandemia, porque já tinha uma importância absurda, e acho que se fortaleceu ainda mais de novo, com a chegada da pandemia. E a gente fez uma série de mudanças pensando nisso, né? Pensando na questão da pandemia, e nesse olhar de cuidado com as pessoas. Então, a gente criou uma série, por exemplo, de regras de ouro para os nossos colaboradores, onde a gente tem um horário para iniciar reuniões, a gente tem uma pausa maior durante o almoço, a gente tem horário para finalizar a marcação de reuniões no final do dia, para garantir que as pessoas consigam equilibrar vida profissional com a vida pessoal. Uma outra grande mudança que a gente fez, pensando especialmente na flexibilidade das pessoas, a gente implantou um modelo, acho que até um modelo um pouco diferente do que existe no mercado, um modelo híbrido, em que a gente fala que as pessoas ficam 40% do tempo delas no escritório
e 60% delas em casa. E por que a gente fala de percentual e não de dias? Justamente porque a gente quer dar uma flexibilidade adicional para as pessoas, para que elas consigam conectar isso com a vida pessoal delas. Então, por exemplo, ao invés de 2 dias para o trabalho e ficar 3 dias em casa, a pessoa pode ir para o escritório 3 manhãs e uma tarde, 4 tardes, um dia inteiro e 2 tardes. Então, ela tem essa flexibilidade efetiva de tomar decisão pelo que ela quer de fato fazer, pensando na presença dela no escritório. A presença no escritório, obviamente, é importante por conta de conexão, a gente não quer perder isso, isso é uma característica muito forte nossa, das pessoas se conectarem, das pessoas interagirem, das pessoas se conhecerem. Então, tem um equilíbrio aí, né, entre a necessidade da empresa, da cultura da empresa, mas, ao mesmo tempo, com um olhar muito forte para as pessoas. E, obviamente, garantindo que os gestores estejam preparados para esse ambiente. Não adianta nada a gente criar uma cultura ou o RH implementar programas se os gestores da companhia não estiverem preparados para esse ambiente. Então, a gente implementou muita coisa bacana mesmo. Eu dei alguns exemplos, mas tem muitas outras coisas que a gente fez durante a pandemia para garantir esse equilíbrio e essa flexibilidade para as pessoas. Um outro desafio importante obviamente, a atração de talentos. E no mercado, como o mercado do Brasil, a questão de atração, a gente vive aí, faz muitos anos, uma guerra por talentos. E eu conecto a isso, a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema também, de diversidade e inclusão, mas eu faço uma conexão muito forte com a questão de diversidade e inclusão. E eu diria que nos últimos anos, a gente, como companhia, começou a ter um olhar diferente de busca por talentos. As empresas, elas brigam pelo mesmo perfil de talentos. A gente abrangeu um pouco mais o nosso olhar, justamente pensando na questão de diversidade e inclusão, mas também buscando talentos em lugares onde as empresas talvez não tivessem um foco tão grande no passado. Isso fez com que a gente conseguisse atrair talentos mais diversos. Isso tem um impacto muito grande para a gente dentro da corporação, quando eu falo de inovação, quando eu falo de uma visão diferente para as coisas, e tem trazido resultados muito positivos para nós, né? Então, de novo, acho que tem alguns temas aí que são importantes, mas esses são 2 desafios que acho que valem a pena serem comentados. Legal, Felipe. Adorei. Eu acho que vocês fizeram muito bem, porque cada pessoa tem uma necessidade, né? Então não adianta a gente querer. Cada pessoa, assim, eu vejo do meu lado que tenho filhos, eu preciso de uma flexibilidade, porque você leva no esporte, eles estão. Eles entraram aqui agora há pouco. Então, achei muito, Os meus muito entram o bacana. tempo todo aqui. Isso é algo, inclusive, tem muita gente que fica preocupada, né, Alice? Os filhos entram tal, e as pessoas ficam, ai, meu Deus, meu filho está aqui. Eu tomo um cuidado muito grande com isso, para, obviamente, garantir o espaço dentro da companhia, mas, ao mesmo tempo, para garantir que eles cresçam. Porque se eu o tempo todo falo com meus filhos, filho, eu estou numa reunião, pelo amor de Deus, como é que eles vão crescer pensando, nossa, meu pai estava o tempo todo falando, nossa, filho, eu estou numa reunião, sai daqui. Então, acho que tem uma questão aí de aceitar, inclusive, que as coisas mudaram, né? Tem uma questão aí de como eu me insiro na casa das pessoas, como quem está em casa se insere no meio corporativo. As Então, empresas invadiram a nossa casa, né? Então a gente tem que saber lidar. sim. E o outro ponto muito importante que você falou, que é muito do que a gente faz aqui no Alicerce, é essa questão de atração de talentos, né? Hoje, os números mostram que 95% dos brasileiros têm gaps educacionais do ensino básico. Então, quando a gente fala com RH e a gente vê que todos os profissionais de RH têm dificuldade na atração de talentos, é muito por causa desse número, né? Então, se a gente conseguir qualificar um maior número de pessoas, né? Garantir que eles tenham acesso à educação, com certeza a gente vai cada vez mais diminuir essa dificuldade de ter talentos, né? Exatamente o que você falou, a gente procurar talentos onde eles ainda não foram desenvolvidos, e não por causa de uma falta de capacidade, sim por uma falta de capacitação e acesso à educação. Muito bom, adorei.
Eu acho que e o que eu vou falar agora é algo que eu acredito pessoalmente e de alguma forma não, de uma forma bastante forte a gente faz isso na Kimberly Clark também, que é muito legal, né? Os meus valores pessoais conectados aos valores da empresa, mas a gente fala muito da transformação da diversidade e inclusão dentro da empresa. Mas eu acredito muito nisso, na transformação da diversidade e inclusão dentro da empresa, mas ao mesmo tempo na empresa transformando a sociedade como um todo e mudando alguns ciclos viciosos que existem, né? Então, acho que a gente tem um papel bastante forte em relação a isso. Muito legal. Já virei mais fã ainda da Kimberly. Vamos para a próxima pergunta. Eu queria que você me contasse um pouquinho, né? Eu acho que a gente já entrou um pouco nesse assunto, mas como você acredita que o RH pode transformar as pessoas, a empresa e também a sociedade, que eu acredito que vocês têm um papel fundamental, mas queria saber um pouco da sua opinião. Eu diria que, na minha visão, o RH é o setor que busca, de verdade, traduzir o propósito da estratégia da empresa para o dia a dia das pessoas, né? Acho que tem uma questão aí de como é que a gente consegue fazer essa tradução de uma maneira prática para que as pessoas entendam essa estratégia, mas que, de novo, faça sentido para elas no dia a dia. Então, uma promoção, por exemplo, uma posição correta na carreira da pessoa, uma pessoa que vai morar fora do Brasil, muda essa pessoa profissionalmente, mas muda essa pessoa, não só ela, né, mas todos aqueles que estão à volta dessa pessoa. Então, tem um papel transformacional aí muito grande, né, nesse aspecto. E acho que esse olhar é importante quando a gente toma decisões pensando nas pessoas. Porque no final do dia, não é tomar uma decisão de carreira, não é tomar uma decisão do que faz sentido só para a empresa, mas é tomar uma decisão que faz sentido para a vida da pessoa, que faz sentido para a vida do cônjuge da pessoa, dos filhos da pessoa, né? Quantas histórias a gente não sabe de pessoas que foram morar fora do Brasil, que a família foi junto, e que aí tem um aspecto, inclusive, de como é que essa família chega nesse outro país e se adapta e vive uma vida bacana, né? Para dar alguns exemplos aqui. O RH, por exemplo, ele pode apresentar o candidato correto, né? Pensando em talent acquisition, na atração de talentos, ele pode apresentar o candidato correto, um pool de candidatos correto, para uma posição estratégica, e isso pode mudar o rumo da empresa, né? Então, quando a gente começa a pensar, nossa, mas o RH tem um papel aí de seleção, esse papel de seleção muda o rumo da empresa. Se eu faço a contratação da pessoa certa, no lugar certo, na posição certa, né? Então, eu acho que tem uma série de aspectos aí, e eu acho que a empatia e a conexão são extremamente importantes por tudo isso que a gente está falando, né? Eu preciso ser empático, e acho que isso é algo, acho que para a vida moderna. A gente precisa ser mais empático com as pessoas, a gente precisa ter um olhar maior para as pessoas, a gente precisa ter escutativa com as pessoas. E acho que fazer essas coisas é o que de fato vai fazer a diferença para o mundo corporativo, para que as pessoas se sintam mais felizes e assim por diante, né? Que traduza de fato os sentimentos das pessoas. Então, acredito sim que a RH tem um papel de transformar muito não só as empresas, mas também o mundo, a sociedade de uma forma geral, né? No final do dia, somos recursos humanos. E eu brinco com os meus times, com as pessoas que trabalham comigo, que a gente não pode esquecer nunca disso. A palavra humana, ela tem uma força gigantesca, né? E, de fato, a gente precisa ter empatia para se conectar com as pessoas, para ver o que faz sentido e para garantir que faça sempre sentido para os dois lados, do lado da empresa ao mesmo tempo, do lado das pessoas. Quando essas coisas se juntam, esse mundo é perfeito. Se eu tomo uma decisão só pesando para um lado ou para o outro, provavelmente pode existir algum tipo de problema aí, né? Então, acho que encontrar esse equilíbrio é bastante importante. Sim, adorei. Eu fui uma das pessoas transformadas por uma empresa, né? Meu pai, ele morou fora, com isso eu tive acesso a aprender inglês, espanhol, e isso também me trouxe para a educação, porque esse acesso à educação que eu tive por meu pai ter sido expatriado, eu tive acesso à educação que a maioria dos brasileiros não tiveram, e isso mudou completamente minha vida. Eu tenho certeza que eu estou hoje onde eu estou por causa dessa oportunidade que a empresa deu para o meu pai. Então,
concordo muito com essa sua fala. Acho que o RH ele tem esse papel transformador na vida das pessoas e da sociedade também, né? Quando a gente fala um pouco de ESG, a gente vê que cada vez mais as empresas colaboram com o impacto do meio ambiente, da transformação da sociedade. E é muito bom ver isso, né? Ainda mais num país como o Brasil, que a gente ainda tem um longo caminho para andar, né? Para ser um país desenvolvido, justo e inclusivo. E tem Bom, muitas formas de fazer isso, né, Alice? Desculpa, só por favor, por favor, por tava favor. falando, eu lembrei de um programa que a gente implementou recentemente que tem muito a ver com isso. E que a gente recebeu muito feedback positivo, né? Um programa que chama Working Moms, que é um programa que as mulheres que pararam de trabalhar para ter filhos, a gente tem um foco em atrair exatamente essas pessoas, essas mulheres que estão paradas aí há alguns anos, para voltar ao mercado de trabalho. E a gente fez de uma forma, inclusive, que não seja só um pool de vagas para este perfil, mas que elas possam se candidatar para qualquer vaga da empresa. E isso é transformador também, né? De alguma forma. Então, acho que tem uma série de programas aí que a gente vem implementando que refletem essa transformação, não só da nossa companhia, mas da sociedade também. A gente estava falando aqui de filhos, né? Você deu o seu exemplo pessoal e eu acabei lembrando desse exemplo também. Muito bom, muito bom. Eu poderia participar desse programa. Eu fiquei um tempo fora e voltei, né? Depois dos gêmeos, eu tive que tirar mais de um sabático, né? Foram 3 anos para depois voltar para o mercado. E não é fácil voltar para o mercado. As empresas, elas têm que estar abertas. Muito legal saber desse programa. Eu vou compartilhar com as minhas amigas. Super. Minha esposa ficou 4 anos, porque minha esposa ela foi comigo para a Alemanha e para a Espanha. E quando ela voltou e decidiu voltar a trabalhar, né, a gente teve nosso filho aqui ainda, e aí ela decidiu voltar a trabalhar. Ela estava 4, 5 anos fora do mercado de trabalho. E eu via, né, todas as questões pela qual ela passou, a gente passou, né, no final do dia sobre a gente. Então acho que é um programa que faz bastante sentido mesmo. Bom, vamos para a próxima pergunta. Eu queria saber, Felipe, como que a Kimberly atua para incluir talentos diversos, né? A gente fala muito sobre diversidade e inclusão. Eu queria saber como ativamente vocês estão trabalhando isso na Kimberly Clark. Legal, Alice. Essa é uma pergunta que, primeiro, ela está no meu coração. Que eu acho que existe uma importância gigantesca da gente trabalhar diversidade e inclusão e falar sobre diversidade e inclusão. A gente olha para a nossa sociedade, né, e tem um espaço muito grande para a gente trabalhar esse tema. E eu diria, a Kimberly Clark vem trabalhando com o tema de diversidade e inclusão faz muitos anos. E nos últimos 2, 3 anos, a gente fortaleceu ainda mais tudo que a gente vem fazendo em relação a isso. Então, a gente acredita de verdade a gente chama, aqui a gente não chama de D&I, não chama de diversidade e inclusão, a gente chama de I&D. A gente acredita muito que a diversidade ela é um fato, e é a inclusão que, de fato, vai fazer a diferença, né? Então, por isso que a gente fala de I&D, não de D&I. Sim, aqui também falamos inclusão e diversidade, né? Porque sem a inclusão não existe a diversidade. Exatamente, exatamente. E a inclusão e a diversidade elas são necessárias para a evolução da nossa sociedade, né? Acho que a gente falou um pouquinho sobre isso. Existe um papel, na minha visão, não só corporativo da inclusão e da diversidade, mas existe um papel transformador, né? De como é que a gente pode ajudar a transformar a sociedade como um todo. Então, nos últimos anos, a gente criou alguns comitês exclusivos para discutir o tema de diversidade, inclusive de I&D, né? São 5 pilares hoje. A gente fala de gênero, a gente fala de gerações, PCD, raça e LGBTIQIA+. Então, esses são 5 grupos que a gente tem. São formados por voluntários, com pessoas diversas da empresa, como tem que ser, de áreas diversas, inclusive, de funções diversas. Então, acho que é muito bacana quando eu olho para os comitês que a gente criou e para a força que a gente conseguiu com a I&D tendo esses comitês. No ano passado, Alice, a gente fez algo que é bastante inovador, até diria no mercado como um todo. A gente implementou um censo de I&D, que é algo que é pouco feito hoje, né? E com esse senso de I&D, a gente teve uma participação muito grande dos nossos colaboradores, e com esse senso de I&D, a gente conseguiu entender, de fato,
a questão de inclusão e diversidade na empresa. E a gente conseguiu, inclusive, remodelar toda a nossa estratégia de A&D. Então, tinha muita coisa que a gente tinha certeza que era daquela forma, e aí, quando a gente tem dado concreto na nossa mão, quando a gente vê de fato a realidade, a gente consegue, opa, o que a gente imaginava não era bem assim. Então, tiveram, né, a gente fez aí uma avaliação muito profunda desses dados e a gente, de fato, conseguiu rever as nossas estratégias e ser ainda mais assertivo com as ações que a gente tem. Então, vou dar alguns exemplos aqui de coisas muito positivas que a gente tem na Kimberly-Clark hoje. Hoje, quase 43% das nossas posições de liderança no Brasil são ocupadas por mulheres. A gente tem um número bastante alto, é uma meta aí de chegar, de fato, à equidade de gênero. A gente está muito próximo de fazer isso, né, em posições de liderança. Quando eu falo de posições como um todo de mulheres, a gente praticamente tem essa equidade de gênero, o que é muito bacana. E o que eu vou citar agora é algo que eu tenho, de fato, muito, muito orgulho. Quando eu comecei a ver os resultados do programa que eu vou citar, eu lembro que, nossa, meus olhos encheram de lágrimas, assim, porque isso está muito conectado com o que a gente está falando de transformação da sociedade. A gente, 1 ano e meio atrás, mais ou menos, a gente decidiu mudar o nosso programa de estágio. A gente fez algumas mudanças simples e tomou algumas decisões bastante importantes. Então, por exemplo, a gente decidiu que para entrar na Kimberly-Clark como estagiário, você precisava mais ter inglês, que é, inclusive, algo que muitas empresas estão fazendo, né? Mas a gente tomou essa decisão também. A gente decidiu buscar estagiários em todas as universidades do Brasil, e a gente tomou uma decisão, especialmente pensando em tirar os vieses inconscientes, de que em todo o processo seletivo que esse estagiário ia passar, esse candidato ia passar, a gente, como empresa, ou o gestor que estava selecionando aquela pessoa, ele ia fazer o processo com a câmera desligada. Ele não ia ver o estagiário, a pessoa que estava atrás da câmera. E o estagiário, sim, o candidato, sim, ia ver o gestor, ia ver quem era o gestor. Além disso, a gente tomou a decisão, por exemplo, de tirar do currículo o nome da universidade, onde a pessoa mora. Então, a gente tirou tudo que pudesse trazer um viés inconsciente para esse gestor. E a gente acredita que, em algum momento, fazendo essa transformação, mesmo deixando as duas câmeras desligadas, essa transformação já vai ter acontecido, mas a gente continua fazendo isso. Alice, isso transformou o perfil dos candidatos que a gente trazia. Transformou. E todos os candidatos muito bons, pessoas muito boas, mas que talvez não tivessem a oportunidade de ingressar numa companhia multinacional por conta de alguns formatos pré-existentes aí. Então, eu diria que 77% desses colaboradores representam diversidade de gênero, mulheres. Eu estou citando aqui as últimas contratações que a gente fez. 51% representam diversidade de raça, então negros ou pardos aí. E para mim esse é o dado mais impactante. Esse próximo dado para mim ele é incrível, assim. 61% apresentam algum grau de vulnerabilidade social. Então, quando a gente fala daqueles ciclos virtuosos, e quando eu falo de vulnerabilidade social, para dar um exemplo aqui, eu estou falando de famílias que ganham até um salário mínimo. E que o estagiário entra na companhia na sua primeira posição, que é uma posição de entrada, já ganhando mais do que a família. Isso é transformador. Muito. Maravilhoso. Eu estou aqui arrepiada. Exato. Foi assim, incrível. Quando eu comecei muito a ver os maravilhoso. dados, foi exatamente essa sensação que eu tive. Eu fiquei arrepiado, assim, sabe, um sentimento bacana, bom, porque isso é transformador. Eu começo a quebrar aquele ciclo de que as pessoas não têm oportunidade. Esse estagiário ele vai crescer dentro da organização, ele vai ter outras oportunidades, ele vai ganhar mais salário e ele vai quebrar o ciclo da sociedade. Isso é muito legal. Então, acho que a A&D tem um poder gigantesco quando a gente fala de transformação. E a gente precisa trabalhar, de fato, a A&D. Eu gosto muito de trabalhar a A&D de uma forma ampla, de fato. Tem
É óbvio que a gente, em algum momento, a gente tem um foco maior em um pilar ou em outro. Mas para transformar de fato, a gente tem que ter um olhar abrangente. A gente tem que olhar para esses 5 pilares que eu citei. Porque aí, de fato, a gente vai ter uma empresa mais diversa e assim por diante. Então, outros exemplos, né? Desde 2018, a gente é parceiro do ONU Mulheres. Em 2016, a gente se juntou à plataforma Movimento Mulher 360, que é super bacana. A gente é signatário do Fórum de empresas de direitos LGBTQIA+. Então, a gente faz parte assim, de várias organizações bacanas nesse olhar aspecto, né? Então, acho que tem aí um papel nosso, Kimberly Clark, muito forte em relação a isso. É um tema prioritário para a gente, assim, de muitos anos, e que a gente vem fortalecendo esse pilar cada vez mais, né? E que são tomadas de decisões estratégicas para a empresa também, que vem fazendo uma transformação. A gente estava falando de sociedade, mas quando eu olho para a Kimberly Clark, para a cultura da Kimberly Clark, a transformação em ter uma diversidade maior, em ser de fato inclusivo, sim, a cultura da empresa é uma cultura que se fortalece cada vez mais. Então, de novo, eu amo esse tema. Para mim é um tema. Parabéns. Parabéns pelo projeto, pela iniciativa. Achei ela muito incrível. Porque é exatamente o que você falou, né? Existe um viés inconsciente que a gente não tem a consciência dele. Então, quando você tira a câmera, você tira tudo isso que pode barrar uma pessoa, é muito legal ver que você está realmente não só transformando a cultura da empresa com isso, mas também a sociedade, né? A gente tem alguns projetos nesse sentido, principalmente voltados para a educação, que é o que a gente faz na Alicerce, e quando você impacta a vida de uma pessoa na comunidade, ela tem um alcance de mais, pelo menos, 40 pessoas. Né? Então, é exponencial o alcance quando a gente dá oportunidade, quando a gente dá esse acesso, né? Porque muitas vezes, acho que a maioria das vezes não é por falta de vontade, sim pela falta da oportunidade. Então, parabéns pelo trabalho. E o mais legal, pensando aqui, Alice, não tem nada de errado com o que eu vou falar, tá? É uma estratégia também. Mas a gente, como empresa, poderia ter colocado, por exemplo, percentuais, né, mínimos de contratação, que é uma forma, né? Não tem, de novo, não tem nada de errado com isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tomou a decisão de não colocar nenhum tipo de percentual. A gente só fez mudanças, como eu disse, e a gente deixou as coisas acontecerem. E os percentuais de diversidade e inclusão que vieram, né, no aspecto que eu comentei, são gigantescos. Isso é muito bacana, porque não foi algo obrigado, né? Não foi algo de alguma forma forçado. Foi algo que aconteceu por mudanças que a gente fez. Então, acho que isso para mim é muito legal. Para mim, de fato, é transformador. Muito legal. Bom, vamos para a próxima pergunta. A gente tem ainda alguns minutinhos aí para conversar. Está muito bom o papo. Eu queria que você me contasse um pouquinho como a educação, né? A gente sempre tenta trazer o tema de educação aqui para os nossos podcasts. O Alicerce é uma empresa de impacto social através da educação. Então, eu queria entender como que a educação de base impacta os novos candidatos e o trabalho dos próprios colaboradores que vocês têm. Você acha que ainda é uma dificuldade interna? É aquele número que eu falei lá atrás, né? Esses 95% de pessoas sem a base educacional. Me conta um pouquinho, Felipe. Bom, primeiro, a gente acredita bastante nisso. Acho que a educação de base ela contribui muito para o desenvolvimento, especialmente de soft skills, né? Acho que esse é um papel que as organizações têm. A gente tem inúmeros programas de educação de base. E para mim não é nem só a educação de base, a educação como um todo, né? Mas a educação de base tem sim um papel transformador. Então, se a gente pensa nas pessoas que estão ingressando nas companhias hoje, se as empresas não fazem esse papel de transformação de educação de base, esses são os líderes do futuro. Então, na verdade, para mim, esse não é um tema só de curto prazo, né? Ele é um tema de longo prazo. Como é que eu, de fato, trabalho nessa educação de base para formar os melhores talentos, os melhores profissionais, para que lá na frente essas pessoas vão estar em posições executivas, posições maiores, entregando resultados para as companhias né, e tem todo um papel aí de impacto nas suas próprias vidas, na sociedade
como um todo. Então, educação de base, para mim, é um dos temas e tem que ser um dos temas mais estratégicos para qualquer empresa. Nesse pensamento são decisões de longo prazo, não são decisões de curto prazo. E que impactam, de novo, atração, impactam retenção, impactam, né, uma série de aspectos positivos para a companhia e para as pessoas. Então, a gente tem um trabalho muito forte em relação a isso. E quando eu falo de educação como um todo, Alice, se a gente pensar que quando eu nasço, uma criança nasce e aí começa a se formar em casa, escola, etc., e passa aí 20 e poucos anos estudando na escola, se formando, né? Imagina que essa pessoa, depois que ela sai da universidade, da escola, ela vai passar 50, 60 anos trabalhando no mundo corporativo. São 50, 60 anos onde a empresa tem uma questão aí também de formação dessas pessoas, de educação dessas pessoas e assim por diante. É 3 vezes mais o tempo do que essa pessoa passa estudando, né, na escola e na universidade. Então, tem um papel aí muito grande em relação a isso. E o nosso propósito, acho que eu mencionei isso no comecinho, é um propósito de cuidado, né? A gente tem um aspecto muito forte da nossa cultura em relação a isso. Então, desde o nosso programa de estágio, por exemplo, acabei de citar ele, quando o estagiário ele ingressa na companhia, ele passa esses 2 anos no programa de estágio, não só trabalhando, né, em áreas funcionais, em multifuncionais, inclusive, porque ele pode se movimentar dentro da organização para aprender mais sobre outras áreas, mas a gente tem um programa bastante forte, inclusive, dessa educação de base. E aí a gente tem outros programas locais, regionais e globais, não só para esse perfil mais jovem, mas também para perfis médios e executivos da companhia. Então, de novo, sem educação, eu diria que não existe formação desses talentos. Então, essa é a importância desse tema para a organização. E acho que a Kimberly tem isso muito, muito forte, muito forte. Legal, fico feliz de saber isso. A gente vive num país onde 68% dos jovens eles chegam à idade de trabalho sem as competências básicas, como interpretação de texto, escrita, as 4 operações básicas da matemática. Então, é muito importante, assim, querendo ou não, é um papel que as empresas elas precisam assumir, porque senão a gente não vai ter a inclusão e a diversidade dentro das empresas, porque a gente vai ficar sempre naqueles 5% das pessoas que tiveram acesso, né? Então, É um papel muito formador, bacana. né? Depois eu quero saber mais desses programas que vocês têm. Quem sabe a gente pode colaborar de alguma forma. Vamos sim. Bom, a gente está quase chegando ao final do nosso podcast, mas eu queria que você me contasse um pouquinho qual que você acha que é o ponto forte do RH aí da Kimberly, né? Falar um pouquinho. Você já falou muitos pontos fortes, eu acredito que você já citou vários programas incríveis, mas se você pudesse falar uma coisa, falar, não, Alice, esse é o maior ponto forte aqui do RH. E aí o que eu vou falar pode parecer até simples, mas na minha opinião é o que faz de fato a diferença, tá, Alice? Eu lembro, trabalho em recursos humanos, sempre trabalho em recursos humanos, né? Tive uma ou 2 passagens fora de recursos humanos, mas eu sempre trabalhei em recursos humanos. E eu lembro, alguns anos atrás, quando eu comecei a ler em revistas falando do papel estratégico de recursos humanos, né? Agora o RH faz parte do board da companhia e toma decisões estratégicas, etc. E eu lembro de ter ficado feliz, né? Obviamente, de ler isso, né? A função que eu trabalhava, tal, etc. Então, tem sim uma questão aí de ser estratégico, mas ao mesmo tempo eu citei isso lá no começo, né? A gente é recursos humanos. Então, tem um ponto nosso aqui dentro da companhia, que é a proximidade que a gente tem com o negócio, a proximidade que a gente tem com as pessoas, que faz uma baita diferença. Então, eu preciso ter essa visão da estratégia, mas ao mesmo tempo eu preciso lembrar do meu papel dentro da companhia. E aí, quando eu falo pode parecer simples, eu estou falando de coisas que eu citei aqui, de ter empatia, de saber conversar com as pessoas da forma correta e saber entender o que elas estão vivendo. Se eu consigo
ter proximidade com as pessoas, proximidade com o negócio, que vai me trazer um conhecimento ainda maior. Se eu consigo ter essa empatia que eu falei, conectar isso com a parte estratégica, RH tem um papel assim, muito, muito forte e de muito impacto dentro da organização. Então, eu não posso esquecer, obviamente, do lado estratégico, mas não pode ser só o lado estratégico, e eu não posso esquecer do lado humanizado. E também não pode ser só isso, né? Tem que ser uma conexão dessas duas coisas. Então, quando eu falo, por exemplo, dessas matérias que eu li há anos atrás, é super bacana, muito importante RH ter o papel protagonista que tem hoje, estratégico que tem hoje, de tomada de decisão e assim por diante. Mas as decisões elas vão ser tomadas corretamente se eu tiver essa empatia, se eu tiver essa proximidade. E eu diria que o RH da Kimberly-Clark conseguiu fazer isso. Eu sinto muito orgulho, e isso aconteceu o ano passado inteiro, posso dar esse exemplo, de momentos em que a gente estava em town halls, né, em reuniões com a organização inteira, e que eu escutava o presidente da companhia falar: a gente teve um projeto X muito estratégico e a RH teve esse papel. E, assim, RH é citado em todos os momentos, né? Acho que o ano inteiro eu escuto RH teve esse papel protagonista, RH fez tal coisa. Antes de tomar essa decisão, eu conversei com o meu parceiro de recursos humanos e ele me ajudou a chegar na decisão correta. Então, de novo, isso a gente só consegue tendo essa visão estratégica, mas ao mesmo tempo tendo proximidade, conhecendo as pessoas, conhecendo o negócio, e assim por diante. Então, eu acho que tem, mais uma vez, empatia, proximidade, olhar genuíno para as pessoas, tomar decisões pensando nas pessoas e no negócio conjuntamente. Isso é o que faz a diferença e eu acho que a gente, como recursos humanos, conseguiu atingir esse patamar. Acho que, de novo, eu tenho muito orgulho disso. E a gente constrói um ambiente para as pessoas terem a vida que elas desejam, né? Isso é muito forte nosso também. Ter esse olhar genuíno para que as pessoas sejam quem elas são. Então, acho que são alguns dos papéis que a gente tem como recursos humanos. Felipe, adorei, acho que está muito bom assim esse papo, muito enriquecedor. E você separou um case para compartilhar com a gente? Adoraria saber se você já falou tantas coisas que eu falo, não deve ter mais coisas por aí. Mas a gente tem aqui uma última pergunta que é para você compartilhar um case com a gente de sucesso que você goste da sua experiência. A gente já falou sobre isso, Alice, mas acho que vale a pena talvez entrar um pouco mais no detalhe. E é um case que, para mim, tem uma diferença gigantesca assim, no impacto que isso gera nos últimos anos. Aí. Eu não estou falando só de pandemia aqui, não. Que é o case de saúde mental. Se a gente olha, a gente estava falando de dados, né? Se a gente olha dados de saúde mental no mundo, a gente tem um percentual muito grande de pessoas que são impactadas de alguma forma por temas de saúde mental. Então, acho que a gente, como companhia, tem um papel muito grande em transformar essa sociedade, em garantir que as pessoas tenham uma qualidade de saúde mental, né, de vida pessoal e a saúde mental forte. Então, a gente criou um comitê de saúde mental nos últimos anos. Isso fez uma diferença muito grande, porque não é só uma estrutura falando de saúde mental, são pessoas falando de saúde mental. A gente todo ano tem a Semana da Saúde Mental, que todo ano a gente tem feedbacks incríveis em relação a isso. Eu não vou dar um spoiler de alguma forma aqui, mas não vou nem citar necessariamente o nome da pessoa, porque eu ainda não posso, mas ano passado a gente convidou um psiquiatra, que é especialista em saúde mental, para um dia dessa Semana da Saúde Mental, né? E esse psiquiatra é um dos nomes mais importantes da psiquiatria no mundo. Assim, é um nome muito, muito forte. A gente tomou o cuidado de trazer de trazer para a companhia o que existia de fato de melhor. E a gente teve uma conversa com ele, com a companhia como um todo, que foi muito bacana, que inclusive os feedbacks foram: nossa, eu nunca vi uma empresa falar do tema de saúde mental, e aí quando eu falo de tema de saúde mental, é falar sobre ansiedade, é falar sobre burnout, é falar de depressão, de uma forma tão aberta,
as pessoas falavam de uma forma tão escancarada. E quando a gente começa a falar sobre esses temas dessa forma, as pessoas se sentem mais e mais confortáveis para trazer o que elas estão passando. Então, aí tem um papel, né, de transformação, inclusive, de fazer com que esse tema deixe de ser um estigma. Porque, muitas vezes, quando eu falo de depressão é uma doença como eu ficar resfriado. Por que eu conto para as pessoas que eu estou resfriado e eu tenho vergonha ou medo de contar que eu estou com depressão? E tiveram pessoas citando, né? Nossa, se eu tivesse feito ou escutado isso e me aprofundado nisso, talvez eu não tivesse entrado, por exemplo, num burnout. Ou talvez eu tivesse trazido o tema à tona antes. E a gente decidiu, por isso que é um spoiler, a gente decidiu continuar com esse profissional e com a equipe dele esse ano. E a gente vai fazer um programa super forte com essa pessoa para entrar no detalhe mesmo do que a gente está falando aqui, para falar sobre esse tema de forma profunda, para falar, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa e eu imagino que essa pessoa está sofrendo de depressão, o que eu falo para ela? O que eu pergunto para ela? Para ajudar a tirar o estigma e não para fortalecer o estigma. Se eu, por exemplo, estou com algum problema de saúde mental, como é que eu peço ajuda? De que forma? Para quem? Como? Então, a gente vai fazer esse trabalho de uma forma bastante forte. Nos últimos 3 anos, a gente intensificou muito o tema de saúde mental na companhia. A gente teve 57 episódios de podcast, a gente teve um número gigantesco, mais de 10 mil participações de pessoas atreladas a esse tema. Então, assim, é um tema que a gente intensificou bastante e que eu, de fato, acredito que pode ser transformador quando a gente fala em qualidade de vida das pessoas. Transformador. E acho que a gente, aqui em Kimberly Clark, tem um papel que é essencial de garantir que as nossas pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, tenham uma saúde, né, uma saúde mental mais positiva, mais forte, de maior qualidade. Então, eu acho que a gente está trabalhando efetivamente nesse tema. É um case de coisas que a gente já implementou, mas de coisas que a gente vai continuar fazendo nos próximos meses e anos. Adorei, muito, muito bom, excelente. Estou muito feliz com o nosso podcast aqui. Você está trazendo muitas coisas incríveis, inspiradoras para os nossos ouvintes. Chegamos quase ao final. Queria só que você deixasse uma última dica para os profissionais da área, como que você quer contribuir, né, com outros profissionais. Legal. Eu vou falar algumas coisas aqui que eu sempre falo para quem é de RH, mas não é só para quem é de RH, Thalys. Eu falo isso para todo mundo que é profissional, e são coisas que eu fiz ao longo da minha carreira, tentei fazer ao longo da minha carreira, e que eu acho que são importantes. Então, antes de qualquer coisa, acredite em você mesmo. Isso é o mais importante. Acredite em você mesmo. Assuma riscos calculados. Cuide do seu próprio desenvolvimento. Seja dono da sua carreira. Porque eu vejo muita gente repassando isso para a empresa. E no final do dia, eu sou o dono da minha carreira. E eu tomo as decisões, mesmo que a empresa ofereça algo que talvez não tivesse no meu radar. Eu falo para a empresa, eu quero para minha carreira tal coisa, e assim eu influencio a minha própria carreira. Eu corro atrás do meu desenvolvimento, ao invés de esperar só a empresa fazer isso por mim. Então, se vocês fizerem isso, a carreira de vocês vai ter um rumo completamente diferente. Completamente diferente. Então, ter esse protagonismo, acho que é essencial para qualquer pessoa que está no mercado de trabalho. Eu acredito, de fato, muito nisso. Obviamente que a empresa tem uma parte nisso tudo, né? Tem um percentual aí. Mas acho que a gente tem que assumir esse protagonismo. Acima de tudo, não levem as coisas tão a sério. Não, a gente está falando de várias coisas do nosso mundo, né, a pandemia, todas as dificuldades que a gente tem. Acho que a gente precisa começar a levar as coisas menos a sério, sabe? E aqui eu não estou falando de deixar de fazer as coisas, de deixar de entregar, mas tirar um peso aí que de alguma forma existe no mundo corporativo como um todo hoje, que acho que a gente pode fazer com que isso seja mais leve, sabe? Ser mais bacana, ser mais legal. E acho que para as pessoas de RH, efetivamente, eu gosto muito dos artigos da Gartner. Gartner é uma consultoria global muito legal.
Os artigos de recursos humanos que eles escrevem hoje em dia são muito, muito bons. São super atuais. Então, eu leio muita coisa da Gartner, dos artigos que eles têm. E tem um autor, palestrante, que eu gosto muito também, que eu acho que sempre vale a pena, não necessariamente recursos humanos, que é o Simon Sinek. Então, acho que vale pesquisar um pouco sobre ele também, assistir algumas palestras dele. Ele tem uns livros muito bons. Então, essas são as duas dicas que eu deixo aí para quem, de alguma forma, mais para as pessoas de recursos humanos. Muito bom. Eu já anotei as dicas e vou levar elas para mim. Vou acreditar mais em mim mesma também. Meu marido sempre fala isso. Se a gente não Bom, acreditar, né, Alice, esse é o primeiro passo. Aí, se a gente, de verdade, se a gente acredita em nós mesmos, as pessoas começam a olhar para a gente desta forma, né? Que a gente transmite isso. Então, acho que isso é extremamente importante. muito bom. Adorei, Felipe. Agradeço Gostei muito muito também. essa oportunidade. Foi uma satisfação falar com você. Tenho certeza que as pessoas que estão aqui nos escutando vão adorar receber suas dicas, os cases. A Kimberly é uma empresa incrível e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado e parabéns pelo seu também. Acho que foi um papo super leve, super gostoso. Isso faz a diferença para a conversa ser boa, né? Então, Sim, a obrigado. gente tem que se divertir no processo. Exato, exatamente. Obrigado de verdade. Gostei muito também. Obrigada. Ótimo.